Olá, oitavo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos agora para a nossa segunda aula, né? E nós começamos na aula passada nós começamos a falar sobre os seres humanos e o espaço geográfico. Nós falamos sobre ecologia, ecossistema, que forma funciona cada um desses aí. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a biopirataria e que também trabalha em cima dessas questões, e a biotecnologia. O que representa hoje cada um dessas funções quando a gente fala de ecologia, de ecossistema, da formação. Como estávamos falando, nós vamos falar da biotecnologia. A biotecnologia está envolvida dentro dessa questão da biologia, a gente vai unir, bio e tecnologia. Então, de que forma a gente vai entender um pouquinho aí? Gente, esse assunto está na página 49 do livro de vocês, tá? Que fala sobre a questão dos alimentos transgênicos, ou os alimentos geneticamente modificados, né? E que hoje tem uma importância. Isso em 2005 teve uma polêmica muito grande sobre essa questão da utilização desses alimentos transgênicos, né? Se a gente ia utilizar, se ia fazer mal à população, porque precisaria de 10 anos de experiência para ter ideias até que ponto isso ia ser benefício para a saúde ou não. Então a gente vai entender um pouquinho desses avanços tecnológicos, da importância dessa biotecnologia hoje, né? Ele fala que a produção dos organismos geneticamente modificados é algo bastante novo para a história, é bem recente, ainda estamos estudando isso daí e tentando entender um pouquinho de que forma isso, né? Ainda continua sendo polêmico, né? Essa questão das sementes geneticamente modificadas, né? Transgênicos, que são as questões genéticas modificadas de organismos. A Embrapa trabalha muito com isso, com essas questões. Professor, mas o que seria um alimento geneticamente modificado? Por exemplo, se pegamos uma cenoura e vamos produzir mais vitaminas para essa cenoura. De que forma? Modificando a semente, modificando... Tem cenouras, por exemplo, hoje que elas são modificadas, aí não tem mais aquele miolo durinho. Tem melancias que elas não têm sementes. Então, tudo isso são elementos que são modificados geneticamente. E isso vem com o avanço da tecnologia, uma necessidade desse avanço aí. Essas modificações, elas são obrigatoriamente empregadas na agricultura, tá? Produzida na agricultura aí. Então, a gente vai entender um pouquinho da importância disso daí e a preocupação, né? Eu também mandei para vocês aí videoaulas falando sobre essa questão dos alimentos transgênicos, a importância. Gente, é necessário que vocês assistam as videoaulas. Por quê, professora? Porque essas videoaulas é para ajudar vocês. A professora passa um tempão pesquisando, procurando, escolhendo a melhor videoaula, preparando aqui para que vocês tenham adquiram o maior conhecimento possível, para que fique mais claro possível para vocês, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas. Sexta-feira nós vamos tirar as nossas dúvidas na plataforma. Esteja com as atividades feitas. Tentem acompanhar os horários, conforme os horários da escola, para que vocês não se percam aí, ok? Gente, aqui essa imagem eu trouxe para que vocês entendam que a questão da biotecnologia, ela trabalha muito na área científica, né? A busca do conhecimento, a busca de entender como isso vai nos ajudar. Eu falei para vocês aí no início que essa é uma preocupação. A que ponto isso vai ser favorável, a que ponto isso vai ser negativo para a vida humana. Então, as grandes empresas, indústrias, elas investem nessa área de pesquisa buscando, talvez, ou vamos entender assim, uma solução para que os alimentos venham com mais proteína, para que a gente possa ter vidas mais saudáveis. Há alimentos que já são vendidos, sim, mas é necessário que esteja esclarecido lá, dizendo que são alimentos geneticamente modificados. Na página 50 do livro de vocês, ele dá 2 desenhos aí mostrando para vocês uma maçã com semente e um abacaxi em forma de melancia, né? E essa maçã com semente e esse abacaxi com forma de melancia é mostrando o que pode ser feito, né, geneticamente nessa área de modificação. Entender de que forma isso acontece. Né, de que maneira? As empresas desenvolvem os alimentos transgênicos e vão aumentando a sua produtividade, aumentando os seus recursos, né, cada vez mais. A força da redução dos preços dos alimentos, é isso a ideia, né, principal desses alimentos transgênicos aí.
A buzina do carro está trabalhando, mas beleza. O acesso a terras e condições de pequenos produtores, agricultores e familiares também podem contribuir na produção de alimentos. Também e mais dos fatores que aumentam a insegurança alimentar. Então hoje a nossa preocupação, por exemplo, nós trabalhamos a questão do agrotóxico, da intoxicação alimentar, contaminação do solo pelos pesticidas, pelos venenos jogados nos alimentos. Se esses alimentos transgênicos não sofrem essa influência, eles podem fazer bem à saúde, podem melhorar a saúde. Então ainda está em estudo essa questão dos alimentos transgênicos, ok? Essa imagem aqui, gente, que eu trouxe para vocês, que ela fala dessa questão da biotecnologia, eu trouxe para vocês terem uma ideia do que envolve essa questão dos alimentos modificados ou dessa modificação. O que está por dentro? Indústria, cultura de tecidos e células, colagem, análise do DNA, né, para que possa haver transformações genéticas, produção, né, melhoramento genético, produção das vacinas, tudo isso vai incluir, tá, gente? Essa questão aí, controle biológico, uso de micro-organismo na agricultura. Isso também vai influenciar. A influência aí dessa questão da produção de vacinas, eu mandei um vídeo falando sobre essa importância da produção de vacina, que a gente hoje, por exemplo, está passando por um problema de pandemia, né? De estudos de cientistas, a busca da cura do Covid-19. Então eles entram dentro dessa questão da produção da biotecnologia, a pesquisa, e hoje está bem mais, né? Eles estão em cima disso porque a gente necessita dessa vacina. Então a gente vai entender um pouquinho isso aí. Então não deixem de assistir as videoaulas, tá, gente? Gente, quando a gente fala dessa questão da biotecnologia, a gente vai envolver também hoje a questão da biopirataria. Hoje se engana quem acredita que a biopirataria ela envolve só fauna e flora, né? Porque o que acontece? A biopirataria é de recursos naturais. Nós temos uma floresta amazônica riquíssima, né? Riquíssima, a imagem nos mostra aqui, sobre essas questões de fauna e flora. Tanto espécies de animais como espécies de vegetação, plantas que são de ervas medicinais, que estão em estudos, plantas que servem para produção de perfumes e que são literalmente, tiram do nosso país, levam para outra, pesquisam e patentiam como deles. E passam a lucrar em cima do que é nosso. Isso é a biopirataria. Só que hoje a gente vai ver que essa biopirataria ela não acontece somente nessa área. Ela também acontece com esse avanço tecnológico que a gente acabou de falar aí, dessa questão aí da biotecnologia. A tecnologia e a ciência biológica facilitam o registro de patentes. Eu preciso patentear. Se você tiver uma ideia mirabolante ou uma ideia fantástica, ou que mais simples que seja, ela vai fazer diferença para a nação, você tem que patentear para ninguém pegar a sua ideia e tomá-la de você, que depois o que ganhar de dinheiro em cima disso aí você não faz parte, porque você não patenteou. Então a gente tem hoje essa preocupação com os produtos nacionais, né? De acordos aí, nós vamos ver com os produtos nacionais a possibilidade de patentear essa ideia dos produtos nacionais para que sejam investidos. O que a gente vai ver dessa questão da biopirataria aí? Eu também mandei um vídeo falando sobre isso, principalmente nessa área dessa questão aí dos produtos nacionais. Nós deixamos muitas vezes de investir nos produtos nacionais, né? Nós deixamos muitas vezes de comprar um produto nacional e compramos um produto que não é da nossa nacionalidade. Por quê, professora? Porque ele vem mais barato? Porque ele vem com mais qualidade, né? Porque o investimento é maior? Sim. Essas empresas, gente, elas se instalam no nosso país, elas são isentas de impostos, tá? Elas pagam taxa mínima, quase nenhuma dessas taxas, investem alto aqui porque elas vão ter mão de obra barata, qualificada, e aí esse lucro que elas retêm, elas voltam todo para o país dela. E muitas vezes a gente compra o que é de fora do que o que é daqui, porque o que está sendo produzido aqui acaba tendo um custo muito alto pela questão da concorrência. A concorrência vai influenciar isso daí, ela vai trazer isso daí. Muitos casos de patente, como ficam aí famosos no mundo, como empresas, né, de setores farmacêuticos, tá, gente? Elas podem trazer um grande desenvolvimento, tá? Um grande desenvolvimento para o seu país, para a sua região, para o local. Isso é necessário que seja patenteado. Se não for, já era. O país patentear. E ele fala aqui, ó,
Os povos amazônicos internacional, sobretudo do Equador, consideram essas patentes uma afronta contra a biodiversidade, a soberania do povo, né? Eles acham que não é necessário fazer isso. Para que isso se já é nosso? Só que se a gente não faz, a gente perde. E muitas vezes a gente tem perdido, infelizmente, tá, galera? Há grandes esforços aí para que isso aconteça. Nós temos algumas leis aí que são feitas para que possam ser executadas aí, principalmente na área de tráfico de animais, de planta, né? A Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, ela aconteceu com uma pauta de documentação que fala sobre isso, sobre os problemas da biopirataria, sobre a importância que a gente tem hoje de impedir que isso aconteça. Então, essa biopirataria é um problema hoje para o Brasil? Sim, professora. É um problema porque a gente perde, a gente deixa de investir em pesquisas. Se a gente saísse e fosse fazer uma aula na floresta amazônica, a gente ia achar assim de estrangeiro, pesquisando o que é nosso e levando para fora. E aqui eu trouxe uma imagem que pode mostrar mais ou menos isso para vocês, né? O biodiesel que passa por uma transformação, né? Que passa por transformações. Os alimentos que são geneticamente modificados, ele mostra aqui uma agulha, né? Uma injeção para que a gente possa entender um pouquinho disso daí. Né? Aqui pessoas que são cientistas, que vão tentar descobrir essa forma, ou de que maneira podem nos ajudar nessa questão da biotecnologia. E aí a gente tem que trabalhar essa questão da importância ou de valorizar os produtos nacionais e impedir que aconteça a biopirataria. Assistam os vídeos, não percam a chance, tá, gente? Eu estou selecionando para que ajude vocês mais um pouquinho, para que vocês tenham aí mais uma fonte de estudo. Leiam os textos do livro, é necessário que vocês leiam. Ler é fundamental para a compreensão, não tem como a gente fugir disso. Então leiam, façam mapas mentais, pesquisem, para que vocês possam entender mais um pouquinho. E na sexta-feira a gente tira as dúvidas e eu vou corrigir com vocês os exercícios que serão mandados para vocês, ok? Beijos!